meus amigos do Vale do Ribeira, estou recebendo a nutricionista e professora Gislene dos Anjos para bater um papo, como sempre, muito interessante com a gente, uma novidade. Existe uma nova legislação sobre os rótulos dos alimentos que a gente consome? Olá, doutor Cristiano, um prazer estar aqui novamente. Olá, ouvintes. E hoje vamos falar um pouco sobre os rótulos, né? Existe uma nova rotulagem nutricional que está para entrar em vigor. É uma nova resolução, ela chama Resolução 429. Ela foi publicada em 9 de outubro de 2020. Mas ela só vai passar a entrar em vigor após 2 anos, ou seja, agora, 9 de outubro de 2022. E aí, ouvinte, eu pergunto se você sabe o que você está comendo. Então, eu queria começar convidando você a pegar um produto aí na sua casa, um alimento que tenha rótulo, para a gente conversar sobre isso com esse alimento na mão. Qualquer alimento aí que tenha rótulo, né? Vocês vão tentar identificar o que vocês sabem sobre isso, né? Essas novas regras, doutor, ela tem o objetivo de melhorar a clareza e a legibilidade dos rótulos dos alimentos, auxiliar o consumidor a fazer umas escolhas mais conscientes, facilitando ele saber o que ele está levando para casa. Então, com isso, houve uma mudança na tabela de informação e uma rotulagem frontal. Antes, né, os rótulos dos alimentos eles vinham com uma rotulagem atrás, né? Agora o rótulo vai estar na frente. Então, a partir de 9 de outubro, todo alimento que for produzido vai ter que estar adequado a essa nova rotulagem. Então, aquele alimento que já tem no mercado, o fabricante tem 1 ano para adequar. Aquele alimento que vai ser produzido a partir dessa data já tem que vir com a nova rotulagem nutricional. Qual a importância do rótulo no produto alimentício? O que é importante? Isso, o rótulo ele tem essa importância de esclarecer para o consumidor. Ele é um canal de comunicação entre o fabricante e o consumidor. Mas, na maioria das vezes, nós, né, consumidores, que é o principal, somos os principais interessados, a gente não conhece a importância da leitura do rótulo ou não sabemos quais informações deve levar em conta na hora de avaliar qual produto levar ou não para casa. Em geral, observamos somente a data de validade e quantas calorias tem o produto. Isso é declarado por porção. Algo bem importante de falar, doutor, é que o alimento, o rótulo, ele vem por porção. Então, muitas vezes o consumidor ele desconsidera que ele consome mais de uma porção. Vou dar exemplo de um biscoito. Vem declarado a porção de 6 biscoitos tem 200 calorias. Aí a embalagem toda do biscoito, ela contém 30 biscoitos. E aí o consumidor, assistindo uma TV, né, facilmente consome os 30 biscoitos. Então, ele não consumiu 200 calorias, né? Ele consumiu 200 vezes 5, né? Que vai ser, ele consumiu 1.000 calorias. E aí, ele acha que ele está consumindo 200. Então, sempre consumidor, sempre ouvinte, se atente à porção. Porque ela vem, o rótulo, ele facilmente nos engana, né? Porque olhamos aquela porção, acabamos pensando que é o rótulo, que é o alimento todo, mas não. Então, para auxiliar nesse entendimento, é importante falar um pouco sobre as novidades, né, em relação ao rótulo. Bom, para começar, o que muda com a nova legislação de rotulagem? Com essa resolução 429, que é a nova regulamentação, a rotulagem é frontal. Então, nada mais é de uma informação complementar, né, uma declaração do que existe naquele produto. No entanto, a ideia é buscar de uma forma resumida, alertar o consumidor sobre elevados teores de alguns nutrientes que devem ser consumidos com moderação. Então, esses alertas eles serão apresentados na frente dos rótulos, na parte superior. E ele vai ser constituído de um ícone com uma lupa, acompanhado de uma advertência de um texto informando, por exemplo, alto teor de açúcar adicionado, uma lupa e uma tarja preta, alto teor de gordura saturada, alto teor de sódio. A cor preta, né, doutor Cristiano, ela favorece a gente a imaginar que a coisa tá preta, né, que é algo que a gente tem que ficar um pouco mais alerta. E é essa a intenção, justamente na frente. Então, o consumidor olha o produto e já vê aquela lupa, chama ele para chegar mais perto e escrito em letras maiores que tem alto teor de açúcar, alto teor de gordura ou alto teor de sódio. Então, um produto ele pode ter até 3 selos de advertência, porque ele pode ser alto em açúcar, alto em gordura e alto em sódio. E esses limites a legislação determina sempre com base em 100 gramas.
Então, vou dar o exemplo do açúcar. Hoje, ouvinte, se você vai ler um rótulo, muitas vezes, se você tiver pego um produto aí na sua casa, você vai ler no rótulo e você não vai ver escrito açúcar. Mas você vai ver escrito extrato de malte, sacarose, você vai ver escrito glicose, açúcar invertido, dextrose, xarope, maltodestrina. E você que não sabe que esses alimentos que eu listei acima também são açúcar, entende que não tem açúcar. Porém, com essa nova rotulagem, se esse produto que tem, por exemplo, 15 gramas de maltodestrina, eu não sei que maltodestrina é um tipo de açúcar, né? Porém, vai ter uma tarja avisando com uma lupa que é um produto com alto teor de açúcar adicionado. E isso é uma vantagem para o consumidor, porque mesmo que ele não entenda, não saiba que sacarose é açúcar, ele vai ver a lupa que tem um produto com alto teor. E o limite, doutor, para uso do selo é sempre igual ou superior a 15 gramas de açúcar. Então, um produto que tem 15 gramas de açúcar por 100 gramas, ele vai ter que ter a lupa preta. Um produto que tem 6 gramas de gordura por 100 gramas vai ter que ter a lupa avisando que é um alto teor de gordura. Um produto que tem 600 miligramas de sódio por 100 gramas vai ter que ter a lupa que é um produto com alto teor de sódio. Essa novidade dos alimentos, né, doutora, ela não é uma exclusividade do Brasil, porque esse tema ele vem crescendo de uma forma bem exponencial nos últimos 10 anos. Teve uma revisão, uma recente revisão de literatura, inclusive, que foi conduzida pela Comissão Europeia. Ela foi publicada em 2020. E ali foi possível demonstrar que o consumidor ele presta atenção no rótulo cujos elementos são familiares. Então tem que ter, por exemplo, as cores do semáforo, porque é familiar. O Brasil ele adotou a lupa, que é o mesmo que foi adotado recentemente no Canadá. O Canadá recentemente regulamentou também e também usou a lupa. Então, no mundo, né, estamos apenas Brasil e Canadá utilizando a lupa. Olha, será que o consumidor terá facilidade com o uso do novo rótulo? Vai ser fácil para o consumidor? A ideia é que seja fácil por ser preto, né, destacando, e por ter a lupa que vai chamá-lo para a proximidade, para que ele se aproxime da embalagem e olhe com maior atenção. Porém, a gente enfrenta um outro problema referente ao alimento, né, ser implementado no meio de uma crise, onde temos muitas pessoas que não têm acesso ao alimento, né? Nós temos hoje 33 milhões de brasileiros que vivem em insegurança alimentar e que passa fome. Então, às vezes, essa rotulagem é para quem? Né? Muitas pessoas não têm acesso ao alimento. Então, é uma discussão muito importante de ser feita, muito importante colocar o rótulo e é muito importante que as pessoas tenham acesso também, né, aos alimentos. Bom, agora já existe algum estudo que fez uma avaliação se vários produtos terão esse selo de advertência? Sim, doutor. Inclusive foi um estudo bem grande, um estudo realizado pelo Observatório de Rotulagem de Alimentos. Ele contou com a colaboração de 12 instituições e esse estudo ocorreu de janeiro a julho desse ano, de 2022. Foram avaliados 5.000 alimentos que foram distribuídos em 8 grupos. A partir dessas informações, foi possível estabelecer uma estimativa do uso do selo. Então, por exemplo, para o selo alto em sódio, observamos o quê? Que tem molho, temperos, caldos, sopas. 78% desses produtos vão conter o selo. E no grupo das carnes, embutidos, salsicha, linguiça, nós temos 60% dos produtos vai ter o selo. De gordura saturada, 55%. Então, foi possível ver nesse estudo que muitos produtos vão ter o selo. Outra coisa que chamou a atenção nesse estudo foi em relação aos produtos considerados saudáveis para a população. Porque existe uma propaganda grande em relação aos produtos saudáveis, análogos de carne, não consuma carne, consuma algo derivado de soja, por exemplo, não use leite, né? Use produtos derivados do leite. E nesse campo a gente viu que mais de 20% desses produtos também vão ter o selo. Então não ouvinte, é muito importante a gente se atentar, não é porque o produto ele é diet, ele é light, ele é um produto que não é à base de leite, que ele é considerado saudável. Então é importante que a gente se atente muito a isso. Achocolatados, por exemplo, chocolate, sorvete, bolo, biscoito. Caso esses produtos não sejam reformulados, farão uso do selo. Então a expectativa é que a indústria se adeque para não ter o selo. Então eles vão precisar diminuir a quantidade desses
ingredientes, que é o que a gente espera enquanto consumidor, para não ter o selo. Caso tenha o selo, a decisão vai ser nossa, né, de comprar ou não. Na sua opinião, como nutricionista, você acredita ser efetiva essa mudança nos rótulos? Eu acredito que ela é efetiva. Em países que têm a política pública de reformulação dos rótulos, houve um aumento no consumo de bebidas. Então, apesar dela ser efetiva, a gente estima que no Brasil vai acontecer igual aconteceu com outros países, que deixaram de consumir produtos ricos em açúcar, porque tinha o selo, e passou a usar produtos com edulcorantes, com adoçantes. E aí esse aumento foi assustador. Então, a gente espera que isso pode ocorrer no Brasil, porque eu vou deixar de usar um produto com açúcar, porém eu preciso do sabor doce. Então, eu vou utilizar produto com edulcorantes, com adoçantes, inclusive que tem várias pesquisas mostrando o alto poder cancerígeno de doenças que esses produtos podem trazer. Ouvinte, se você fizer uma passagem rápida pelas prateleiras de qualquer supermercado, a gente vai encontrar alimentos com embalagens chamativas, com rótulos coloridos, cheios de frases de efeito, que o produto é fit, que o produto é diet. Lado a lado são dezenas de opções para o mesmo produto. Como que eu vou escolher o que eu vou colocar no meu carrinho? Então, eu acho que isso é efetivo porque os rótulos eles podem ser bons aliados. Muito além de uma aparência bonita, ele precisa trazer uma série de informações importantes sobre o conteúdo, mas que dificilmente são encontradas pelo consumidor. Uma vez que isso está numa lupa, a claridade disso, né, fica muito maior. No Chile, por exemplo, onde foi feita uma intervenção bem forte em relação aos rótulos, teve especialmente uma diminuição do consumo de bebidas açucaradas, uma diminuição drástica do consumo de cereais matinais, desses biscoitos fits. Então, eu espero que essa nova regra, que vai entrar em vigor 9 de outubro de 2022, ela vai ser uma boa opção para o consumidor se atentar, né, ao que ele está levando para casa. Bom, vamos deixar bem claro, o que é obrigatório conter no rótulo? Como eu falei lá no início, para o ouvinte pegar um rótulo, né, para ficar mais fácil. Então, o que tem aí no seu rótulo? A quantidade da porção e a medida caseira. A porcentagem do valor diário dos seguintes componentes. Por exemplo, valor energético, carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibras e sódio. Isso é obrigatório. Qualquer alimento que você tiver aí, você vai ver que vai ter que constar com essa lista que eu citei. Em relação à lista de ingredientes, também tem que ter o que foi feito o produto, que é algo que eu acho, doutor, que é algo muito importante, além do rótulo, o que foi colocado nesse produto. E essa lista, ela é em ordem decrescente da composição, ou seja, os que apareceram em maior quantidade para os que têm menor quantidade. Então, se você está aí, por exemplo, com biscoito, você vai ver que o primeiro ingrediente é farinha de trigo. E o segundo ingrediente, da grande maioria, é açúcar. Então, significa o quê? Que o que mais tem nesse biscoito é farinha e açúcar. Então, isso é algo fundamental, olhar a lista de ingredientes. E cuidado com aquele produto que contém açúcar como primeiro ingrediente e muitas vezes ele nem é doce. Seria importante que essas informações elas sejam descritas de uma forma a ser compreendida por todo mundo, porque ela é uma importante ferramenta, né, de saúde pública. Então, além do fato dela ser obrigatória por lei, muitas vezes não significa que ela vai funcionar na prática. E isso é uma questão muito importante de educarmos a ir com calma no mercado e a olhar o rótulo. Existe uma preocupação, inclusive, muito grande com as crianças. Para você ter ideia, ouvinte, é proibido ter desenho, é proibido fazer qualquer associação com aplicativo, com jogo para a criança baixar, ter associado algum brinquedo. A gente já conhece alguns produtos que trabalham com essa questão de brinquedo para atrair a criança, isso é proibido. Porém, as empresas, elas utilizam diversas estratégias para burlar essa regulamentação e manter isso. Então, olhando o seu rótulo, você vai conseguir ver tudo isso que a gente comentou. Observe a porção e observe o quanto você está comendo desse alimento que você tem aí. Outra questão, todos os alimentos precisam de rotulagem?
Todos os alimentos precisam, com exceção das bebidas alcoólicas, das especiarias como orégano, canela, os temperos, água mineral, não precisa ter rótulo, café, chá, outras ervas que não têm adição de outros ingredientes, alimentos preparados, prontos, que você vê na padaria, por exemplo, pudim, um bolo pronto, algo pronto no restaurante, o queijo, salame, presunto, fruta, verdura. Esses não precisa ter rotulagem, mas esses produtos é importante ter etiqueta com a data de fabricação e com a validade. Inclusive é obrigatório, tudo que você trouxer para casa, que você comprou na padaria, no mercado, tem que ter a data de fabricação e a data de validade. E aqueles alimentos com uma embalagem muito pequena? Tem uns alimentos que têm uma embalagem, uma superfície muito pequena, muito difícil de visualizar. Então, se for menor que 6 centímetros quadrados, não precisa ter rótulo. Somente se for um alimento específico para uma dieta. Então, esses produtos acabam ficando sem a rotulagem. Bom, é necessário apresentar a informação nutricional e medidas caseiras? Isso, outra coisa muito importante é a informação nutricional e medidas caseiras, além de gramas. Até porque nós, consumidores, não temos uma balança, ou nem todos têm acesso a uma balança para ver quantas gramas. Então, sempre vai ter que vir em colher, em xícara, em copo, em unidade. Então, pense que o rótulo é um instrumento de comunicação entre o fabricante e o consumidor. Então, tem que ter a lista de ingredientes, tem que ter a origem, o prazo de validade, tem que ter toda essa informação nutricional. Então, ouvinte, quando você olhar o seu rótulo, você vai ver que tem uma quantidade, uma porção e uma quantidade do valor diário de caloria, de gordura, de fibra. E aí você vai ver que existe esse percentual. Por que esse percentual? Porque ele ajuda a determinar se a porção apresenta uma quantidade grande ou pequena, por exemplo, de fibra, de carboidrato, de proteína. Então, sempre que tem um valor diário 5% desse percentual, significa que é um produto que contém uma baixa quantidade daquele nutriente. Um produto que tenha de 10 a 19 tem uma boa fonte. E um produto, por exemplo, com 20% de fibra, significa que é uma alta fonte de fibras, por exemplo. Bem, outra questão também interessante para a gente abordar é o seguinte: como é que vai ser a punição para esse pessoal que não observar isso? Isso. A punição, doutor Cristiano, o produto vai ser retirado da prateleira. Isso é gradativo. Então, a partir de 9 de outubro, se você for no mercado, você vai ver os produtos com as mesmas rotulagens. Por quê? Porque é aquele produto que chegou novo. Então, aquele que está no mercado, ele tem até um ano. Então, porque a data de validade ela é grande. Então, muitas vezes, um leite condensado, por exemplo, você vai ver isso lá em 9 de outubro de 2023. Né? E aí, se esse produto mantiver, ele vai ser retirado do mercado e a vigilância sanitária vai fazer a retirada e essa fabricante será multado. Enquanto ele não regulamentar, o produto não pode voltar para a prateleira. Aí, os senhores vejam muita novidade nessa área, novidade importante para a saúde. E, professor Gislene, microfones da 99 para suas despedidas, agradecendo a sua presença aqui no Povo no Rádio. Muito obrigada, doutor Cristiano. Obrigada, ouvinte, por deixar um pouco do seu tempo para ouvir. E, além da rotulagem nutricional, é muito importante que a gente foque em comida de verdade, né, doutor? Que é o que a gente fala sempre aqui. Então, sempre que você for comprar um produto com rótulo, a gente precisa muitas vezes comprar um produto com rótulo, tente trazer o que tem de melhor. Mas que a base da sua alimentação seja sempre frutas, verduras, legumes, os alimentos in natura. Eu agradeço muito e espero sempre poder contribuir falando sobre alimentação e nutrição. Muito obrigado. Nos próximos dias, a nutricionista e professora Gislene dos Anjos volta para conversar com a gente.